Voltamos. Vamos ver, Dani. Manda um oi pra gente, Dani. Travou a live aqui. A Dani entrou agora. Vamos ver se vai agora, hein, Dani? Meu Deus do céu. Eu acho que agora vai. Espero que não. Agora foi. Travou aqui. Vamos lá, Dani. Sim. Agora pra gente finalizar agora com as perguntas, terminar algumas perguntas que as pessoas estão perguntando aqui. Conta pra gente como é que foi esse momento divertido de dançar no Dance Brasil, tá ao lado da Xuxa. Conta pra gente como é que foi, que você estava falando que a gente teve que dar uma interrompida aí. Explica pra gente aí essa sensação. Foi maravilhoso a sensação de você descobrir outros movimentos, né? Porque a dança, ela te traz outros movimentos. Foi maravilhoso. Foi estar toda quarta-feira lá com a Xuxa, é inexplicável, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Ela, a produção, os bailarinos todos que trabalham no dance, todos são incríveis. Sou suspeita de falar do meu partner. Cara, os caras são muito, velho. São top. O Marquinhos, ele é uma pessoa muito divertida também, então os ensaios eram muito divertidos, além de ser uma coisa, a dança ser uma coisa leve, os ensaios eram muito divertidos, era muito gostoso estar nesse processo. Se eu pudesse voltar, eu voltaria tranquilamente, tanto que eu falo que se tiver o dance dos finalistas, eu já tô lá. Estão falando aqui, Dani, que eu deveria participar do Dance Brasil, mas ia ser uma tragédia. Sabe que não, Ramires? Eu achei que ia ser uma tragédia, porque... Mas você tem molejo, Dani. Você sabe dançar, cara. Você tem a sua coreografia no solo. Eu não tenho A coreografia gente no acha solo. que a gente sabe dançar. A gente não sabe dançar. Quando envolve a dança profissional, que é o jazz, que é a dança de salão, as danças latinas e as danças, a gente não sabe. A gente acha que sabe, mas não Ó, sabe. a Então, Karine tá dizendo os que eu ia ser eliminada bailarinos na e os primeira prova. coreógrafos são muito feras. A minha esposa tá dizendo que eu ia ser eliminada na primeira prova. Nossa, Eu tenho trabalho de parto por causa de você. Ó, ela entrou em trabalho de parto por causa de mim. Por quê? Vou te contar a história. Ela estava grávida e aí ela queria fazer um vídeo de dança. Só que a médica dela falou que ela estava com dois dilatação. Ela não tinha que fazer mais nada, ficar quieta. E o que ela foi fazer? Foi dar aula de dança, pela aula de dança. Aí chegou em casa e falou assim, não, no dia seguinte a gente ia ter filho. A gente ia ter a Liz. Aí ela falou assim, não, eu quero gravar com você uma dança, que não sei o que. Eu falei, que isso, cara, eu não sei dançar e tal. A gente foi gravar. Eu errei 10 passos, Dani, 10 passos. E aí, câmera aqui, que manda ali errando. Quando terminou de dançar, que ela foi andar no corredor, a bolsa estourou, caiu a água todinha. Eu falei, e agora? A Liz nasceu aí, depois da dança, cara. Aí saiu Tá água pra vendo? caramba. Tá vendo? Aí ela foi e sentou no vaso. Eu falei, senta aqui no vaso. Eu falei, não, levanta, senão minha filha vai cair dentro do vaso. Levanta, deita na cama. Mas foi uma comédia, tudo por quê? Agora se explica porque a sua filha é espoleta. Pois é, né? Mas foi engraçado, foi divertido. E você foi falando do É Dance porque a Brasil? sua esposa, ela tem um jeito de ser quietinha, mas pelo jeito ela não é quietinha coisa nenhuma, né? Não, ela é tentada. Ela é tentada. Ô, bicho tentada é ela. Mas é uma boa de pessoa. Quando quer, tá vendo? Outra coisa, Dani, mudando de assunto, fala aí comigo. Qual foi a dança mais difícil lá no Dance Brasil? Pra mim foi Que a você rumba. achou? Qual? Pra mim foi a rumba, porque foi a segunda dança. Eu gostaria, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter feito a rumba um pouco mais pro final, que era a hora que eu já estava um pouco mais solta do que no início. Porque no início foi realmente muito difícil. No momento que eu fiz o Foxtrot, que foi na semifinal, eu gostaria de ter feito uma rumba.
Porque Por o quê? Foxtrot ele é mais lento, é mais que foi o meu triplo 10 para ir para final. Eu gostaria de ter feito a rumba naquele momento. Só para ver Ente- se realmente eu estava mais solta, porque o Foxtrot me mostrou que eu estava já, o meu corpo já estava respondendo mais aos estilos musicais. Entendi. E outra coisa, Dani, tem gente fazendo outra pergunta aqui. Vamos ver aqui, o pessoal está falando, olha a caixa de pergunta aqui. Uma pessoa está perguntando aqui, você já quebrou algum osso treinando, alguma coisa assim, Dani? Lesão? Nada. Treinando, graças a Deus, eu nunca quebrei nada, mas já tive estiramentos Fratura sérios por estresse. de grau 3 para quase 4. Mas já também, operei o joelho em 98, tive que fazer uma limpeza no ombro em 2006, tive que fazer uma limpeza no pé em 2005. A mais recente eu tirei uma fibrose debaixo da fáscia plantar. Mas foram, tirando do joelho, foram simples. Não foram cirurgias complicadas. A do joelho foi a mais complicada. Entendi. Show, já respondeu mais uma pergunta. Agora vamos lá, Dani. Qual é a mensagem que você pode deixar, Dani, para os atletas do CT que agora nesse momento estão em casa assistindo a gente? O tio já passou, na verdade, eu já passei por eles vários exercícios, o tio Cícero também. E como você falou no começo aqui da nossa live, que nós atletas, que eu também me considero como atleta ainda, e professor, a gente tem que ter disciplina. Nesse momento de quarentena, né? Eu já mandei exercício para eles, muitos não fizeram exercício, tem preguiça, né? E vida de atleta não pode ser assim, a gente está começando. E se a gente não faz, né? Quando já tem alguém olhando, já é difícil de fazer, agora quando não tem, é complicado. É nesse momento que a gente precisa saber e eles precisam entender que eles têm que cumprir com os objetivos deles. Qual é, assim, a dica que você pode deixar para eles, uma mensagem que você possa deixar para ele com toda a sua experiência, com tudo que você já vivenciou e viveu, para que eles possam aí mudar essa mentalidade? Não é fácil, a gente ter que levantar sabendo que a gente não vai ter mais nada para fazer no resto do dia e fazer os nossos exercícios. Mas é muito importante, independente do horário que você vai fazer, se você vai fazer de manhã, se você vai fazer à tarde, é não deixar de fazer. É ter na cabeça que você tem que fazer, você tem que ir, você tem que levantar, você tem que fazer seus movimentos, principalmente porque vocês têm um treinador, um professor que já passou os exercícios que vocês podem fazer em casa. E outra coisa, também não deixem de estudar, que é outra coisa que é muito importante. O esporte, ele não disputa com a educação, ele soma com a educação. Então, são as duas coisas que, se vocês podem fazer, vocês vão ter tempo para tudo nesse momento. Vocês vão ter tempo para brincar, vocês vão ter tempo para estudar, vocês vão ter tempo para fazer os exercícios, porque nesses dias em casa, o que a gente mais tem é tempo para fazer as nossas coisas. Então, não deixem de fazer os seus exercícios, independente da hora que vocês vão fazer. Mas é muito importante, porque quando a gente voltar aos treinamentos normais, vocês vão sentir a diferença de não estar preparado e de ter ficado esse tempo todo em casa sem executar os exercícios. É muito difícil. Quando a gente volta de férias, que a gente não fez nada nas férias, a gente sabe o quanto é difícil. Então, nesse momento, a gente não está de férias. Lembrem-se disso. Não é férias, é quarentena de algo que a gente não sabe da onde veio e nem até onde vai, porque é uma coisa invisível e que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, mantenham-se se exercitando, estudando e mantendo todas as orientações que está sendo passado pelas pessoas, pelos médicos, por todo mundo que está dando essas orientações. Muito bom, Dani. Falou e disse, e eu concordo com o que você falou. O estudo é extremamente importante. Com estudo já é difícil, imagine sem estudo, né? Outra coisa, Dani, tem muita gente que está dizendo aqui que está acompanhando seus treinamentos lá no Story. Gente,
acompanha a Dani treinando aí nos vídeos dela, nos stories. Curte lá a página dela lá no Instagram, no Facebook, no feed que ela... Você bota nos stories, né, Dani? A gente... Eu Ou é coloco no feed alguns no mesmo? feed. Não, tem alguns que eu coloco no feed e tem alguns que eu coloco no stories. Porque eu tenho feito sequências para, junto com a força, a resistência. E claro que tem dias que eu faço um treinamento mais longo, que é um treinamento de força, e às vezes um treinamento mais ágil, que é o de resistência, porque a ginástica, além da força, você tem que ter a resistência. Então, eu tenho revezado. Legal. 3 vezes na semana eu faço treino de força e 3 vezes na semana eu faço de resistência. Então, eu posto as sequências que eu faço. Então, porque geralmente eu junto 3, 4 exercícios numa sequência só, e essa sequência eu faço 2 a 3 vezes. Entendi. E aí o seu treinamento leva de quantas horas, ô Dani, por dia? O treinamento leve, ele dura 40 a 1 hora, depende do que eu faço, e o longo, ele tá durando 1 hora e 40 a 2 horas. E você tem corrido também ou só exercício mesmo em casa? Eu tenho feito uma sequência de corrida, porque eu tenho uma escada no lado de fora da minha casa que vai até a parte de cima. Então, eu tenho feito 10 minutos que eu subo a escada da piscina, desço, subo a escada, dou a volta lá em cima, volto. Eu tenho feito assim, Você tem uma pra... piscina também aí, né, Dani? Dá pra tu nadar também, né? Dá, mas eu tenho feito mais fora da piscina do que na piscina. Gente, para finalizar aqui a nossa live, para assim, não estender muito, para não tomar muito seu tempo, Dani, eu quero te agradecer pelo carinho, pela pessoa que você é, pela pessoa que você hoje colocou a foi uma das primeiras atletas, né, depois da Luísa Parente aí, colocar a ginástica no auge, né? Eu tô vendo aqui o seu histórico aqui, participou de vários. Quantos campeonatos pan-americanos, Dani? Foram 5. 5 pan-americanos. Quantas Copas do Mundo, Dani? Perdeu já as contas. Ixi, é porque Copa do Mundo são muitas etapas. Eu Muitas. tenho um pouquinho mais de, se eu não me engano, um pouquinho mais de 25 medalhas em etapas de Copa do Mundo. A Campeonatos mais mundiais. recente foi. Hã? Pode falar, termina. A mais recente foi 2017, que foi. Foi 2017, eu não. Foi. Ai, esqueci o nome da onde foi. É tanto país que a gente nem lembra, né? Nem grava, né? Mas são 14 títulos nacionais, 5 Olimpíadas e, se Deus quiser, a sexta. A sexta, se Deus quiser, né, Dani? A gente vai estar aqui torcendo por você. Dani, quero te desejar aí tudo de bom para você, para sua família, para sua mãe. Manda um beijão aí para ela, para todo mundo. Amo vocês de coração. Tenho assim um profundo carinho pela família de vocês. Conheço vocês há muito tempo. Principalmente você, que eu chamo, né? A gente tem um ou pequena para cá, pequena para lá. E eu quero te A minha mãe me agradecer. lembrou lá, a minha mãe gritou aqui me lembrando, Ramires. Eu sou recordista de medalhas em Pan-Americanos. Ah, é verdade. Recordista. Dani, você tem que estar no... Tem um site falando sobre isso, não, Dani? Você tem que contar a sua história no site. Tem. Fala teu No, site pra tem. gente divulgar. Bota aí. Ai, eu repostei, eu repostei o site esses dias que ele sempre coloca essas informações, mas eu não vou lembrar de cabeça agora. As Eu pessoas estão repostei perguntando. outro. A gente vai, depois tu manda pra gente, depois a gente vai botar no vídeo, Dani, para divulgar teu site também aqui. Tem uma pessoa perguntando, você ainda tá na seleção, Dani? Sim, gente. Sim, sim e não, né, Dani? Sim e não, mas tá na seleção. Tá quando compete, você é atleta de seleção ainda, né, Dani? Sim. Pronto, respondida a pergunta aí de quem perguntou. Muitos fãs. Tem muitos fãs aqui mandando beijo, pedindo para que você mande beijo, dizendo que você é linda. Gente, ela é comprometida, pelo amor de Deus. Gente, ó, Muito Ramiro, querida. eu também quero agradecer imensamente o carinho seu, da sua esposa e da sua filha que estavam aí também acompanhando a live. Agradecer a todo mundo que estava presente na live, agradecer o carinho de todo mundo que me segue, que acompanha a minha carreira. E mais uma vez, muito obrigada aí para a gente ter contado e relembrado algumas histórias. É sempre gostoso a gente poder fazer isso.
E tá marcado. Presença no seu CT. E Show. quem sabe uma live um dia aí que De você, se treino. você quiser, de treino. A gente pode fazer. Porque agora o que a gente mais tem é tempo para fazer essas coisas. Vamos fazer então. Marcado então. Vamos marcar uma live de treinamento junto, Dani. A gente vai fazer uma live Vamos com todo marcar. mundo pra gente Tá treinar junto. marcado. Vou criar um treino pra gente e a gente vai ter que fazer esse treino, beleza? Ai, meu pai. Olha só. Não vai achando que eu tenho a idade das suas Não, crianças, tá? não, bem light, bem light. E aí os alunos do CT têm que acompanhar a gente fazendo a mesma coisa. Aí todo mundo vai ter que treinar junto, um aulão. E quem de Aí casa a gente quiser tem ficar que também baixar um treinando, outro aplicativo que dá para ver todo mundo. tem o Zoom, tem. A gente cria uma parada. Vamos criar depois nos bastidores. Aqui no WhatsApp eu falo contigo. Tá Dani, bom. obrigado por tudo. Um beijo pra você, pra todo mundo. Deus te abençoe, tá bom? Espero que essa quarentena Amém. passe rápido pra gente voltar aos nossos treinos. E, pô, foi sensacional aí fazer essa live com você e você prestigiar os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, que têm um carinho enorme por você, pela ginástica brasileira. Só tenho que agradecer mesmo por todo esse carinho, tá bom, Dani? Tá Muito bom, gente. obrigado. Um beijo para todo mundo e até Beijo, a beijo para todo próxima. mundo que acompanhou a live, um beijo aí para todo mundo que mandou beijo, que estava fazendo pergunta. A gente, quando começa a falar, a gente desembesta a falar, a gente não para. Então, desculpa aí não ter respondido todas as perguntas, mas a gente pode marcar também um encontro mais tranquilo para que vocês possam pessoalmente fazer as perguntas para mim, tá bom? Com certeza. Beijo. Dani, depois eu quero saber com o Diego. Depois eu queria ver se a gente podia marcar uma live com o Diego, se ele estiver disponível. Tá bom. Beleza? Um beijo pra você. Tchau, gente. Vai ficar Beijo. gravada a live aí no CT, tá bom, gente? Um abraço. Tchau, Dani. Tchau. Aumentar o ventilador e fechar. Calma aí. Olá, olá pessoal. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Faltando 1 minuto pro nosso queridíssimo aí professor Rafael entrar também, para mandar o convite aqui para a gente começar a nossa live. Boa noite, pessoal. Já já a gente vai começar a nossa live aí, esperando o Rafael entrar. Rafael, só tô esperando você entrar, Rafa. Rafael Soares. Assim que tu entrar, manda um convite pra gente aí, ó. Galera, já já a gente vai ter uma conversa com o Rafael, professor aí, mestre, graduado em Educação Física. Vamos ver se eu consigo acertar minha câmera aqui. Opa, acho que melhorou aqui. Vamos lá, Rafael, tô esperando você entrar. Que o Rafael tá dormindo agora. Ele esqueceu da nossa live, gente. Não acredito nisso. Rafael tá dormindo aí, não acredita. Esqueceu da nossa live de hoje. Gente, hoje a live é treinamento, a importância do treinamento. Fala pessoal, fala galera que tá nos assistindo.
Rafa, assim que você entrar, manda um ok pra gente. Rafa. Então, galera, chegou o Rafael aí. Grande Rafa. Já mandou o convite aqui, vamos ver. Pra gente começar a nossa live. Você tá ligado que eu tava esperando você entrar no seu perfil mesmo, né? Mentira, tava esperando no meu. Tava no seu. Aí você mandou mensagem aqui. Mandou mensagem no WhatsApp, Rafa. Estamos ao vivo. Aonde? Ai, meu Deus do céu, esqueci de te avisar que era no do CT, né? Mas se quiser, a gente vai lá pro meu, não tem problema não. Acho que vai dar Você tá arrumado com a equipe pra live comigo, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, caramba. Morrendo de rir, eu falei, caramba, eu tô esperando aqui, vagando, já estamos online. Eu falei, uai. Aí eu falei, não, deve estar lá no perfil do CT. Então, gente, boa noite aí para todo mundo que nos assiste. Boa noite, Rafa. Obrigado aí por fazer parte aí, pelo nosso convite para a gente trocar aí algumas informações a respeito dessa live. Que o objetivo dela é a gente falar um pouquinho mais sobre a importância do treinamento para grupos especiais, para pessoas que têm, né, hérnia de disco, para pessoas acima do peso, para gestante, que eu acho que é muito interessante, que eu não vi ninguém falando ainda sobre isso. E dois profissionais de educação física e um mestre aqui, que foi amigo meu, é amigo meu, né? Foi amigo de ginástica de trampolim, né, Rafael? Conta um pouquinho dessa história aí, se apresenta, fala quem você é, vou deixar você falar. Seu histórico imenso, a sua graduação imensa aí, do que você é, com a formação e o profissional que você é. A ginástica, assim, eu tenho maior gratidão com a ginástica, porque se hoje eu estou professor de educação física, eu alcancei as coisas que eu tenho, e os meus melhores amigos, tudo isso veio por causa da ginástica de trampolim. Então, a minha história dentro da educação física, ela só se tornou realidade por causa da ginástica de trampolim. Então a gente se conheceu, sei lá, eu acho que eu tinha 17 anos de idade, você era bem mais novo. Na época que você competia, eu acho que você já... A primeira vez que eu te vi foi em São Paulo, no campeonato de 2000, cara. 2000. Tem 20 anos. Mas é por aí, ó. É quando vocês entraram pro Vasco. Quando vocês... Foi isso mesmo. Vocês chegaram... Foi na ABB de São Paulo, cara. Eu lembro disso até hoje. Eu te conheci lá, você pequenininho, novinho, e seu pai o tempo todo contigo lá. Eu lembro disso, cara. Foi minha primeira competição nacional, porque antes tinha sido, como a gente está em estados diferentes, então eu até então tinha ido campeonato em Minas Gerais. Aí no primeiro nacional meu, que eu conheci o pessoal do Rio. Então tem 20 anos aí já. Eu tô com 37, é isso aí. Então você entrou em 2000, né, Rafa? Para começar a competir. Para competir em 2000. Em 2000. E você parou, foi quantas competições internacionais que você participou? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, porque o que acontece? Em 2000 eu fui para o Nacional, aí eu era do tumbling, não é como o Ramires, que é da cama elástica, eu era atleta de tumbling na época. E eu lembro que naquela competição, eu até peguei final, fiquei nono naquele ano. E depois na competição de Odense, lembra? Odense foi o quê? 2001? 2001. Então, 2001. 2001. Então, no ano seguinte, não sei se foi não sei se foi na Odense ou se foi depois, eu tinha possibilidade de conseguir ir pelo Wade, não pelo... Eu já tinha idade para poder fazer parte do adulto, mas longe não tinha a menor condição de fazer parte do Elite, né? Pelo Wade tinha, mas aí 3 dias antes da gente ir para o Rio fazer a seletiva, que foi lá no Colégio Militar, inclusive,
eu tive uma fratura no pé direito, no malelo medial, e torci o esquerdo durante o treino. Então, foi a única oportunidade que eu tinha para poder integrar a seleção, para poder disputar campeonatos mundiais. Então, eu nunca participei de campeonato mundial, até porque 2 anos depois, já em 2003, eu estava deixando já a ginástica, porque eu já tinha entrado na faculdade, então eu mais trabalhava do que treinava. E também o solo deu uma explosão muito grande. O tumbling foi para um nível que já não tinha mais, eu não tinha mais condição de fazer parte dos oito, porque 4 iam para o elite e 4 iam para o age. Então eu já não tinha mais condição. E daí me tornei técnico depois. E minha última competição como técnico e chefe de delegação foi no Brasileiro de Elite, lá em Goiânia, em 2008, cara. Que já tem 12 anos isso. Ali foi minha despedida do esporte, né? Como técnico e como árbitro também, que eu era árbitro da CBG. Então, logo depois eu fui embora do Brasil, fiquei 4 anos longe, mas a última competição foi lá. Foi 2008. 2008. Foi em Campeonato maio. Brasileiro ou Preto? Não, Goiânia. Goiânia? Goiânia. Ah, então foi a da Elite, né? Foi Elite Júnior. Foi a última competição que eu fui. Foi na Elite Júnior. E aí você deixou de ser atleta e virou técnico. Só que aí você foi... Depois você foi para a Suíça, né? Você foi morar na Suíça. Você passou quanto tempo na Suíça, Rafa? Eu fiquei na Suíça 4 anos. Em 2008, de 2007 para 2008, a mamãe morava na Suíça, mora inclusive. Eu fui lá fazer minhas primeiras férias, primeira vez que eu tinha viajado de avião e fui para fora do país. E aí, durante as férias, eu descobri um programa de pós-graduação para poder um mestrado, onde eu já era especialista no Brasil. Eu tinha terminado a graduação em 2007, iniciei uma pós-graduação antes de finalizar a graduação. Então, no final de 2007, eu já era especialista em fisiologia do exercício e grupos especiais. E lá estava tendo a seleção na Universidade de Lausanne, em conjunto com a Universidade de Genebra, da primeira turma de mestrado em atividades físicas adaptadas, que é o nosso grupo especial aqui no Brasil. Então, eu participei dessa seleção como um aluno normal deles lá, depositei meu currículo, as coisas todas. Acabou minhas férias, eu vim para o Brasil. Aí, isso foi em março. Quando foi em maio, final de maio mesmo, acho que na semana antes de ir para o Brasileiro lá em Goiânia, eu recebi a notícia que eu tinha sido aceito na Universidade de Lausanne. E aí eu me mudei dia 11 de julho, dia 11 de julho? Dia 11 de julho, eu acho que de 2008, eu me mudei para a Suíça e fiquei 4 anos lá. Então, eu fiz o mestrado estudando e trabalhando. Então, não tinha bolsa, né? Então, tinha que trabalhar o tempo todo e estudar. E foi muito legal. Aí eu comecei a trabalhar lá em 2009, no ano seguinte, com reabilitação do sistema nervoso central. Foi aí que a neuro entrou na minha vida. E desde então tem 11 anos praticamente, que eu comecei a trabalhar com neuro, e não só para reabilitação, mas consegui pegar tudo isso e trazer também para o rendimento, né? Para o rendimento, exatamente. E é interessante, né? Porque, para quem não sabe, o Rafael também é meu professor também de pós-graduação. Estou fazendo a pós-graduação em Ciência do Alto Rendimento. E a primeira aula foi sensacional, porque, né, foi sobre a área do Rafael. E para tirar algumas dúvidas nossas, Rafa, tem algumas perguntas aqui que algumas pessoas já fizeram, para a gente já começar aqui, já trocar algumas experiências. Sou atleta, todo mundo sabe. E sou também preparador físico, também treinador. Só que tem gente que pergunta assim, pô, eu quebrei o pé, cara. Meu pé agora já está lesionado, eu quebrei o pé. O outro pé, esse pé que eu quebrei está mais fraco do que o outro. Eu sempre falo, gente, não, está mais forte. Se você quebrou, você vai quebrar em outra área. Mas naquela área que você quebrou... Dificilmente você vai ter uma fratura em cima de uma fratura curada corretamente.
Exatamente. O pé fica mais forte, né, Rafa? Explica pra gente, Rafa. Então, porque o que acontece? Isso é até bacana, porque são poucos profissionais também de educação física que vão lembrar disso, porque a gente vê isso no primeiro e segundo período na anatomia. Aí, quando a gente está estudando osteologia, a gente vê lá que são 4 passos para poder consolidar uma fratura. Quando você quebra, tem o extravasamento de sangue, aquilo ali, então, vai causar um inchaço local, vai causar uma inflamação. A inflamação, ela é sua amiga, não lute contra ela, deixe ela acontecer. Depois, a gente tem a formação de um calo ósseo, uma ossificação e depois remodelação, aonde o nosso corpo ele consegue ali reorganizar um pouquinho o que a gente precisa com o relevo do osso. Então, colocar ele mais próximo da anatomia dele. Mas a verdade é que naquele local onde teve a fratura, o osso fica muito mais forte, porque ele fica muito mais espesso. Então, se ele tinha uma cavidade, por exemplo, a cavidade óssea, que é a cavidade medular, ele vai diminuir essa cavidade medular e vai ter mais osso naquele local ali, que é o osso compacto, que é o osso mais duro que nós temos no nosso corpo. Então, na verdade, pós-recuperação, se tiver a liberação médica, depois fisioterápica, o osso, ou aquela peça óssea, ela se torna muito mais forte. Ela vai consolidar muito mais forte, né? Vai criar um calinho ósseo ali, dificilmente vai ser quebrado. Muito Agora, mais. A pergunta é claro que eu já sei, tá, Rafa? Mas eu vou te fazer uma pergunta porque a gente vai trocar. Tem gente que fala assim, eu torci o pé. Às vezes eu falo assim, eu acho que era melhor você quebrar do pé do que torcer. E torcer, o processo para recuperação, regeneração é mais doloroso, demora mais do que quando você quebra e calcifica. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, Rafa. Então, o que acontece? A gente tem que pensar em articulação. O que faz estabilização da sua articulação? São 3 coisas. Você tem a musculatura que está agindo ali de forma ativa para poder fazer os movimentos e organizar esse deslocamento. A gente tem os tendões que estão cruzando aquela articulação, que estão ligados muito parte do tempo aos ossos. É sua filhinha? É minha filha. E a gente tem toda a estrutura ligamentar, que está formando a cápsula, ligamentos internos da articulação, entre outras coisas. O que acontece? Quando a gente tem uma entorse, a gente pega uma parte óssea e faz e desloca ela muito, tudo aquilo que estava amarrando a musculatura funciona como se fosse um elástico. Só que é um elástico que não tem a mesma capacidade da musculatura de fazer esse movimento e voltar ao tamanho normal. Então, a partir do momento que você faz determinado tipo de entorse, determinado grau de entorse, mesmo que não seja uma luxação, você tem rompimentos e estiramentos de cápsula e ligamentos. Só que o que é pior nessa história? Essas estruturas, elas são extremamente pobres em irrigação. Então, a reconstituição desse tecido é muito mais difícil para o corpo. Então, é uma lesão que leva muito mais tempo para poder ser curada do que uma fratura em si. E o problema todo é que aquilo que foi estirado e não voltou ao normal vai continuar ali apresentando esse estiramento. Qual é o problema disso com relação à atividade física? Instabilidade daquela articulação. Tá? Vai me impedir de fazer minhas atividades esportivas, entre outras coisas? De jeito nenhum, não vai. Desde que a gente respeite todo o processo médico, fisioterápico e com o pessoal da educação física para poder deixar aquilo ainda mais forte. Só que pode causar o seguinte, aumenta a velocidade de fadiga, porque você está instável, também aumenta a percepção subjetiva do esforço, porque aquilo causa um pouco de dor, então aquilo te incomoda, te atrapalha a treinar ou praticar a sua atividade. E com a instabilidade, auxilia o processo de dor, então aumentaria um pouco essa dificuldade. Mas não se prenda a isso, tá? Continue fazendo atividade física. Se você tiver a liberdade de graus, você vai continuar ganhando liberdade de graus e movimentos de acordo com os movimentos que são destinados durante o treinamento, né? Não é nem muito o processo só da fisioterapia em si, porque eu sempre explico isso muito e converso muito com meus amigos da fisioterapia. O movimento regula o movimento.
Então, tem determinadas técnicas que são específicas da fisioterapia, como manipulações, entre outras coisas, que nós não fazemos, e o educador físico não deve fazer mesmo, não é capacitado para poder fazer isso, e a gente trabalha com o movimento. Então, amplitude de movimentos durante o treinamento, a gente consegue melhorar um pouco essa questão do funcionamento articular e melhorar o movimento em si. Agora, uma coisa que eu acho, às vezes eu vejo assim em hospitais e até mesmo com os nossos atletas, né? O atleta torceu o pé, Rafael. E aí eu falo, né? Boto gelo, imobilizo naquele momento gelo, eu faço alguns testes para ver se realmente houve se quebrou, se houve algum rompimento e tudo mais. De acordo com o teste que eu vou fazendo, que consegue mexer para cá, consegue mexer para lá, eu já sei que não quebrou o pé, mas que realmente foi uma torçãozinha e tudo mais. Eu já falo, pai, pelo teste que eu fiz, não quebrou o tornozelo, não quebrou o pé, mas eu aconselho o senhor a levar para o hospital, fazer um raio-x, fazer o exame necessário e ver o que o médico vai falar. Aí volta o aluno depois com o pé engessado, com a perna engessada, até a canela. Aí o médico, não, teve uma lesão, que não sei quem engessou. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, se torceu, como é que o médico vai mobilizar teu pé? Você tem que tratar com crioterapia, né? O gelo, tem que dar estímulo para ele, porque só parado no gesso vai levar muito tempo, né, Rafael? Isso já era desde Vai. Eu acho que hoje está engessando muito menos. Então acaba colocando uma bota de imobilização, aonde ele vai tirar a bota para poder fazer alguns exercícios em casa, com o fisioterapeuta, ele vai utilizar algumas técnicas. E com tecnologia que está chegando agora, a gente tem... Eu vi há pouco tempo atrás, deve ter um ano e pouco que começou a utilizar isso mais, são próteses que são feitas em impressora 3D e que trabalham com ultrassom. Então elas vibram e enviam ondas vibratórias para a musculatura, para o ligamento, para os tendões, para os ossos, o que aumenta a velocidade de recuperação. E a gente tem que entender uma coisa, que não é sempre que precisa fazer a mobilização completa. Em determinados casos, precisa de fato fazer a imobilização completa e seguir tudo certinho, porque não pode deslocar a peça óssea enquanto não formou ainda matéria ali para poder segurar. Mas na questão de entorses em si, que é ligamento, na verdade, né, Rafael? Que é ligamento, o ligamento ele precisa de movimento até para poder conseguir acelerar o processo de recuperação dele, né? Mas isso a gente precisa ter um pouquinho de cuidado também e seguir sempre um fisioterapeuta. Eu sempre falo isso. Porque como eu trabalho com lesão há muitos anos e fui ex-atleta e lesionei diversas vezes, o Ramires também, pé todo aí com várias lesões por causa do esporte, e todas as minhas recuperações foi feito como? Com fisioterapia, o fisioterapeuta me tratando e exercício contra a resistência, ou seja, a musculação que era toda controlada e mobilizada para poder me ajudar no processo de recuperação. Então, se a gente for ver aí os principais fisioterapeutas do esporte que nós temos no mundo, e faça uma ressalva, tá? Para quem acha que tudo lá fora é melhor, no quesito fisioterapia e educação física, o Brasil produz os melhores profissionais do mundo. Não é assim, eu não estou falando besteira, já estive lá fora. Então, eu fiz curso na Itália, eu fui para a Espanha, eu fui para a França, eu fiz 2 cursos nos Estados Unidos. E às vezes eles me perguntavam, mas de onde você tira esses exercícios que você está fazendo, esse pensamento? Eu falei, cara, dos meus estudos e da forma de pensar brasileira. Então, eu pude vivenciar isso na pele, de ver e observar em centro de reabilitação, e sempre tinha um brasileiro, e todo brasileiro era foda no que ele fazia. Então, a gente precisa pensar direitinho e dar muito valor a esses profissionais nossos aqui no Brasil. Então, fisioterapeuta e profissional de educação física brasileiros são os melhores no mercado no mundo inteiro. E não estou puxando sardinha, não. Estou falando verdade mesmo, de possibilidade de tratamento. E uma realidade, Rafa, só para complementar o que você falou, isso aí, uma vez, né, em Odense, na Dinamarca, foi a minha última competição, que meu pai me acompanhou. Quem não sabe, meu pai era fisioterapeuta também da seleção brasileira, me acompanhou aí desde quando eu tinha 5 anos de idade em todas as competições.
E eu tinha um fisioterapeuta em casa. Então, muitas coisas que eu sei hoje foi porque eu aprendi com meu pai na prática, no dia a dia. E uma competição na Iodense, no segundo dia de treinamento, eu torci o pé no duplo mini, cara. Meu pé virou. Aí me pegaram em cadeira de roda, botaram na maca. E a mulher falou assim, quebrou o pé. Quebrou o pé. Meu pai olhou pra mim assim, veio lá, olhou no meu olho, olhou assim, mexeu no meu pé, falou assim, meu filho, não tá quebrado. E aí que foi, fez o exame, e falou assim, amanhã eu vou te colocar de pé. Aí no raio-x mostrou que realmente não estava de pé. E com todo o trabalho de fisioterapia, eu voltei a ficar de pé no dia seguinte para competir o trampolim. Inclusive fui finalista. Ou seja, isso de fato era que a mulher não entendeu nada. Ele falou assim, ele não quebrou o pé. Aí a mulher, não, ele quebrou, que não sei o que, ele não quebrou o pé. Ou seja, eles falam umas coisas que... Esse tipo de lesão teria que fazer são dois exames que deveriam fazer, que é ressonância, que na hora é muito complicado você fazer, ainda mais em outro país, ou dependendo do médico ali, da expertise dele, um ultrassom ajudaria para poder ver a parte ligamentar. Mas o que seria mais dificultoso. Agora, o fisioterapeuta, o que é genial, são as mãos dele. As mãos. Hoje em dia é raro de você ver fisioterapeuta que usa a mão. Hoje é tudo tecnologia, né, Rafael? Eu já conheço fisioterapeuta quando ele toca a mão na minha perna. Eu já sei, esse cara é bom. Quando o cara mexe, eu falei, esse cara não tem o feeling, não tem a pegada Os melhores fisioterapeutas que eu conheço, todos eles trabalham com exercício, com osteopatia e com outras técnicas que vão auxiliar. Mas a mão, a questão é o movimento, a análise cinemática, análise de movimento, entender todas aquelas organizações ali anatômicas, fisiológicas e o toque. O cara, o ouro dele tá na mão, de como ele faz os exames, de como ele observa aquilo ali, de como ele faz todo o processo dele da anamnese, semiologia dele, entendendo do que está acontecendo, mas o fisioterapeuta, ele toca o paciente, as outras coisas são para complementar aquilo que ele já viu na clínica dele, mas através desse mecanismo, mas principalmente usando ali movimento e a mão dele para poder sentir as estruturas e entender o que está acontecendo. Falou tudo, Rafa. Já temos algumas perguntas aqui, Rafa. Vou fazer uma outra pergunta aqui, ó. A Caroline aqui está perguntando. Estou no 5º mês de gestação e pratico musculação há 3 anos. Mas agora grávida, sempre fico com medo de exagerar. Teria alguma outra dica para que eu possa utilizar durante o treinamento? Lembrar, né, Rafa, que gravidez não é sinal de doença. Pelo contrário. Se você tiver realmente acompanhamento do obstetra, do seu médico, tudo direitinho, e com um profissional do lado te acompanhando, você pode treinar sem problema nenhum. Mas aí, Rafa, explica pra gente aí, quem tá de fora, que tem essa dúvida, tô grávida. Nos 3 primeiros meses, né? É o mês mais crítico. Por exemplo, tem jogador de vôlei que estava lá jogando vôlei, competindo lá e estava com o 5º, 6º mês de gestação e nem percebeu. Estava grávida. Então, a gente vê que não tem problema nenhum, porque já vem numa sequência, né, de treinamento, o abdômen está firme, não aconteceu nada de anormal no corpo dela, ela nem prestou atenção que estava grávida. Agora, quem não vem nessa sequência, tem que se adaptando. Se a gente simplesmente abrir um pouco a nossa mente e pensar assim, se a mulher, enquanto grávida, ela se tornasse tão frágil, a gente teria sido extinto para início de conversa. E é muito forte, né, Rafa? A barriga da mulher para suportar a criança, ela é muito forte. Então, se a gente parar para poder pensar na antropologia da nossa sociedade, se fosse se tornar um indivíduo tão frágil, a gente já teria sido extinto, porque ela não sobreviveria na savana africana. Claro, a gente tem que fazer adaptações? Sim, nós precisamos fazer adaptações. Qual tipo de atividade física uma grávida deve fazer? Qualquer uma que ela se sente confortável, que ela goste. A questão é o quanto ela deve fazer, qual é a intensidade, qual o volume que ela deve fazer. Tá? O que é legal, tem muita gente hoje que trabalha essas questões. Nós temos uma professora na pós, vai ter aula com ela, que é a Ingrid Dias, que hoje é um dos maiores nomes nessa parte de treinamento para grávidas e durante a gestação. Tem uma amiga minha também que trabalha com ela, faz doutorado, que é a Amanda Brau,
que é sensacional também, saca muito disso, mas a gente observa que deve fazer tudo, pode fazer tudo. Igual, o pessoal coloca muita... fala que o CrossFit lesiona, que o CrossFit é isso, que o CrossFit é aquilo. Primeiro que o CrossFit causa muito menos lesão que a maior parte dos esportes. Menos lesão até que a musculação. Olha só, CrossFit causa menos lesão que a musculação. E grávidas podem fazer CrossFit? Podem. A diferença é o seguinte, ela vai ter o professor muito mais voltado para ela para poder diminuir a intensidade, e essa intensidade são a velocidade de execução de movimentos, tá? E o peso também, ele é um dos preditores de intensidade. Agora, eu estou em casa, eu não tenho como ter um personal agora, eu estou na minha casa, eu estou em quarentena e eu estou grávida. Eu parei de treinar. Não pare de treinar. Continue fazendo seus movimentos. E são movimentos básicos. Outro dia eu estava conversando aqui numa live de uma clínica de psicologia e desmistificando um pouco essa questão do treinamento. Porque se a gente falar assim, o que uma pessoa ela deve fazer? 3 coisas não podem faltar para mim de forma alguma. Uma, agachar. Todas as pessoas, todo paciente, qualquer um precisa agachar. Todo mundo precisa agachar. Com carga ou sem é o carga. exercício mais difícil, né, Rafael? Porque ele tem a tripla extensão. E aí tem gente que... Qual é o problema do erro do agachamento? Tem pouca mobilidade no tornozelo, o joelho às vezes tem um valgo dinâmico e o quadril também sofre às vezes por causa disso. Então Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, deve agachar. Eu tenho hernia de disco, tem que agachar. Eu tenho não sei o que, tem que agachar. Meu joelho, eu tenho problema no joelho. Você deve agachar. Não é a questão assim, você precisa agachar. A questão que a gente precisa fazer é aprender a agachar. Muitas das vezes chegava alguém para mim e com muitas dores eu colocava agachando, depois colocava cargas, entre outras coisas, mas não colocava o peso nas costas. Segura na mão. Você pode pegar alguma coisa e abraçar e fazer o movimento. A questão é distribuir bem o peso na sola do pé, onde ele fique todo em contato, não fique só na ponta do pé ou só na sola do pé, é que tenha ele de fato em contato com o solo ali. Pode pegar e colocar, se a gente pensar aqui, meu pé está aqui, coloca 5 graus ali, gira um pouquinho para fora. Na hora que vai agachar... Eu costumo dizer, Rafa, para botar o joelho sentido ao dedão, para os dedos dos pés abertos. E na hora que vai agachar, deixa o seu joelho ele fazer um pouquinho de movimento para fora, assim, como se ele estivesse olhando um pouquinho de banda na hora que ele está fazendo o movimento. E se vocês quiserem aprender a agachar de forma perfeita, observe uma criança que já anda por volta de 2 anos, 3 anos de idade, ela agacha da forma mais perfeita e bonitinha que tem. É tão correto e é tão confortável para ela que ela passa horas brincando desse jeito ali, que não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Então, agachar, tem que agachar. A grávida precisa agachar, todo mundo precisa agachar. Tá? A questão vai ser, volto a falar, volume e intensidade. E a volume e intensidade é para cada um. Só que a gente pode ter alguns macetes nesse meio do caminho, como, por exemplo, o seguinte, você cria uma escala, a gente tem uma escala que a gente chama de escala de Borg. Ela vai até 20, a escala original, mas ela foi adaptada para poder ir até 10. Então, a dica é o seguinte, uma caminhada sem esforço, onde você não fica ofegante, você pode conversar com todo mundo e sem problema nenhum, você está por volta de 3 ali na escala. A ideia é que a gente fique entre 3 e 5 nessa escala. Então, um exercício moderado, leve para moderado. E não teria problema nenhum. O problema seria diminuir os riscos de queda, diminuir o risco de impacto, diminuir ali, se o indivíduo está liberado, tá, gente? Vou falar assim, precisa estar liberado, precisa estar com a saúde em dia, porque gravidez não é doença, tá? São coisas diferentes. Agora, se tiver que fazer repouso, indicado por médico, faça o seu repouso, não faça exercício físico, faça repouso mesmo. Então, eu estou falando para pessoas que podem fazer e têm liberação para poder fazer. Por favor. E uma dica, tá? Né, Rafa? Se sangrou um pouquinho, para, gente. Para. Sangrou, parou.
vai procurar um médico, porque sangramento não é normal, né, Rafael? Não, Porque, às não vezes, é normal. Pode acontecer. Pode acontecer da mulher continuar ainda tendo o período menstrual dela durante a gravidez, mas não é tão normal que isso aconteça. Dores na região baixa do abdômen, na região do períneo, que é a região genital também não é legal. Então, tem alguns sinais que a mulher ela pode observar para poder lidar. Então, agachar, todo mundo tem que agachar. Outra coisa que deve fazer é empurrar. Então, qualquer coisa, você precisa empurrar. Como que eu vou empurrar? Eu posso fazer, se eu não tiver problema nenhum, eu posso fazer flexão. E eu posso fazer flexão com o joelho no chão, eu posso fazer flexão somente com os pés no chão, eu posso fazer flexão na minha mesa, eu posso fazer flexão na minha cama e mudar os graus de dificuldade. Não tem problema nenhum. Nenhum. Então é empurrar. Eu posso empurrar na parede, não tem problema nenhum. O grau de dificuldade você vai lidando a partir do momento que você vai percebendo, é uma percepção sua mesmo, subjetiva ali do esforço, que aquele exercício ele tem ficado mais fácil. Então eu vou aumentando a dificuldade de eu fazer esse exercício. E por último é puxar. Se você tiver um elástico, se você tiver qualquer coisa, são trações. Então a gente precisa agachar, empurrar e tracionar, puxar. Se está em casa, por exemplo, é casado, tem esposa, tem um companheiro, pode treinar junto, então um puxa, o outro empurra. Então tem esse tipo de treinamento. Na internet vocês encontram tudo isso que eu estou falando aqui de forma muito simples para poder visualizar e repetir e se observar. Se você sentir qualquer tipo de dor durante a execução e ela ou já tem dor e depois do treinamento essa dor ela piora, talvez isso seja um indicativo que tem algo de errado. Que a dor ela é sempre um alerta do seu sistema nervoso para poder falar, olha, talvez tenha alguma coisa de errado aqui. Tem gente falando aqui, Rafael, vou empurrar a mesa da minha casa. Tem aqui, Rafa, uma outra coisa. As pranchas também é importante, né, Rafa? Porque tá segurando um bebê na barriga. A barriga vai crescendo. Às vezes sente dor na coluna, uma lordose. E o que você indica, assim, uma prancha pode fazer os estabilizadores? Eu acho também interessante fazer os estabilizadores. Mas o que você indicaria para fortalecimento das costas? As costas, tração. Qualquer coisa que possa fazer tração. Também. Tração. É puxar. Então, qualquer coisa que você conseguir puxar, você já está lidando com toda a cadeia posterior sem problema nenhum. Entendi. Show de bola. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Ó. Caroline Rosendo. Ela falou assim, não tem restrição do meu obstetra e minha gestação é saudável. Posso fazer flexão estando grávida? Aí vão pensar assim, flexão de tronco ou a flexão que eu acabei de falar? A flexão de tronco, que é o abdominal, talvez traga um pouquinho de desconforto e seja um pouquinho difícil de fazer, porque a criança está alojada dentro do seu abdômen. E ao fazer isso, quando ela vai crescendo, ela vai comprimindo, por exemplo, a bexiga, por isso que a mulher vai várias vezes ao banheiro, por causa do posicionamento. Ela pode pressionar um pouquinho se você faz esse movimento e sentir um desconforto ali em algumas vísceras. Então, possivelmente, com a evolução da gravidez, possa ser um pouquinho chato fazer esse exercício. Mas poderia fazer, por exemplo, a ponte, não tem problema nenhum, né? Que vai trabalhar essa musculatura e vai fortalecê-la. E flexão de braço, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É fazer os exercícios que ela se sinta bem, né, Rafael? Também ela vai se sentir bem, isso é adequado. Tem gente, por exemplo, minha esposa, quando estava grávida, ela sentia muita dor nas costas. Uma das forças que a gente fez, além do agachamento, as pranchas e os estabilizadores. Inclusive, lá no vídeo no canal do CT, eu criei todo uns vídeos para os meus alunos, que agora tem que se reinventar, agora tem que dar treinamento online. E os vídeos principais, que é estabilidade, mobilidade, tornozelo, joelho, quadril, húmero, né? Para que eles tenham a noção de como executar a forma correta. O agachamento, eu falei a mesma coisa, a gente posiciona os pés para fora. Porque não adianta só a gente fazer o exercício de qualquer jeito. Se você fortalece, não sei se eu vi isso em algum lugar, não sei se quem foi, qual foi o professor que falou isso para mim. Se você evidencia, né, você treina muito a sua força, você vai evidenciar a sua fraqueza.
Ou seja, tem que ver também o posicionamento dos pés. Às vezes você pisa para dentro, pronado, supinado. Tenta abrir mais os pés para fora, o joelho para fora, fazer o movimento correto. Porque, por mais que a gente esteja treinando em casa, não tem ninguém assistindo a gente, ninguém vendo, gente, procura ver a posição correta dos exercícios antes de executar, para que você não venha lesionar a sua musculatura de bobeira em casa. Porque quem vai socorrer a gente? Nesse momento, ir para um hospital agora, para uma torçãozinha, para uma besteira, eu acho que não vale muito a pena, né? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Dicas para executar em casa nesse isolamento. Então, Rafa, estamos dando dica. Tem a Rafaela aqui está fazendo aqui uma pergunta. Ótimas dicas para executarmos em casa nesse isolamento. Está comentando, não é pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Acho que não, né? Vamos lá, agora tem uma outra pergunta. Tem aí? Separa para mim então, Karina, as perguntas que você está vendo, que eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo aqui, não. Rafa, outra coisa que eu vejo muito, tá? Eu tenho hérnia de disco, gente. O que é hérnia de disco? Comprimindo lá as vértebras, né? O núcleo tuboso, ele pula para fora. E aí dá aquele desconfortozinho. Às vezes pode estar pensando ali, né? Algum sistema nervoso começa a irradiar para as pernas e para os braços. Já ouvi muita gente falar assim, cara, eu tenho hérnia de disco, eu não posso fazer atividade física, meu médico não... Porque médico é o seguinte, meu irmão, tu tá com problema, o médico te passa remédio, fica em casa, repouso, você não pode fazer nada. Eu falo, não é assim. Todo mundo que tem algum problema tem que malhar. Até o cadeirante, que você vai contar a história do cadeirante, porque, pô, é sensacional essa história do cadeirante, né? Vamos lá, eu tenho hérnia de disco, eu posso malhar ou não? Então... aí eu não vou culpar nem os médicos por conta disso, não. Eu vou culpar nós, educadores físicos, dessa questão aí. Porque o que acontece? A grande realidade é que nós temos uma profissão que ela tem um lado extremamente benéfico, onde você trabalha com a saúde da pessoa antes dela nascer, até o último suspiro dela, a gente é capacitado para poder fazer isso. Só que não é fácil, você precisa, de fato, buscar, estudar e entender. Então, a partir do momento que nós, da educação física, a gente não mostra para a sociedade como a gente é formado, o que a gente pode fazer por eles, eu entendo a questão do médico dele virar e falar assim, olha, não faça nada, fica de repouso. Porque se fizer errado, vai prejudicar. Rafael. É simples assim. Perfeita essa colocação, perfeito. Se prejudicar, se fizer errado, vai prejudicar. Quantas vezes eu peguei o telefone, ou eu ia junto com um cliente meu, no médico, eu ia lá junto, no neuro, eu ia junto, no cardiologista, eu ia junto, eu telefonava. O último cardiologista que eu conversei, eu fiquei encantado com ele, porque eu fui contratado para poder fazer personal com cara de idade, já era terceira idade. Eu não fiz a anamnese toda, eu sempre gostei muito de fazer a anamnese, aprendi a fazer cada vez melhor, principalmente do mestrado. Eu já tinha terminado, feito o mestrado, né? Então a gente fez fisiopatologia cardíaca e pulmonar, todo o processo de reabilitação. Naquela época eu ainda trabalhava com isso tudo. E durante a anamnese eu tirei muita informação do meu cliente. Só que eu ainda fiquei encucado, eu falei assim, poxa, tem como você me passar o telefone do seu médico? Eu liguei para o médico. Poxa, eu adorei a conversa com ele, porque eu me apresentei e falei assim, olha, fui contratado para poder trabalhar com fulano de tal, assim, assim, assim. Eu fiz uma anamnese, mas eu gostaria muito de conversar com você se você tivesse alguns minutos. O cara ficou comigo mais de 17 minutos no telefone. Então eu falava, olha, eu vi isso, isso e isso. Tá certo? Ele falou, Rafael, tá, mas ele é muito mais grave que isso. Ele tem uma insuficiência grave cardíaca. E se você fizer a musculação com ele, assim, 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 aumentar a pressão dele, ele pode fazer um edema pulmonar na sua frente. Porque ele é grave. Aí eu falei assim... Rafa, as pessoas não entendem isso, cara. Acho que assim, monta o treinamento para mim. Gente, olha só o grau de gravidade que tem uma pessoa que você não entende. Você não sabe como é que tá acontecendo dentro dela. Você não sabe o que tá passando. E fala, monta o treinamento para mim. Eu falo, eu não monto, cara. Eu não monto. Porque eu não sei com que eu tô montando. Termina. Então, e assim, e a anamnese, eu sempre achei tão importante que quando eu fiz a semiologia médica junto com a medicina e com a fisioterapia na faculdade. Então, desde aquela época eu já aprendi a lidar um pouco mais com essas questões. E lá, eu lembro disso, que a gente teve um dos professores mais geniais da minha vida, foi o Ricardo Bastos, eu acho o nome dele.
E a gente aprendeu a questão que se fala na anamnese médica, que é o paciente que mente. Então, a gente tem que investigar e tem que buscar muita informação. Então, eu sempre fiquei com essa coisa na minha cabeça, que eu lidava muito com gente doente mesmo, né? Então, eu tratava através da atividade física. E ele falou assim, olha, você tem um insuficiente grave na sua mão, que pode fazer um edema pulmonar, afogar nos próprios fluidos e cair na sua frente. Aí eu comecei a colocar, tá, e se eu fizer, por exemplo, assim, unilateral, aí eu faço 6 execuções, espero 5 segundos para poder ter o baroreflexo, entrar com a próxima série, e montando todo esse pensamento fisiopatológico e fisiologia do exercício junto, e o cara achou genial e a gente foi conversando, e foi sensacional. Então eu chamo pra gente a responsabilidade de, ao invés de criticar um outro amigo da área da saúde, olá, tudo jóia? Eu sou fulano de tal, eu estou tratando da pessoa tal, estou cuidando da atividade física dela. Você pode me ajudar? Porque eu acho que vai ser muito importante a sua opinião para poder me ajudar a lidar com ele. Então a culpa é nossa. Exatamente. E a gente precisa estudar para poder fazer, para poder ter esse tipo de conversa, porque aí você vai conversar no mesmo pé de igualdade. Porque a gente entende de prescrição e controle da atividade física, mas a gente precisa entender de todo o processo de saúde e fisiologia do indivíduo para poder fazer esse controle. Exatamente. Então, se o médico manda ficar em casa e não fazer nada, eu não o culpo, porque não é da área dele entender de exercício. E agora é nossa culpa. Exatamente. E ele está preservando o paciente dele, porque ele não sabe com que cara vai trabalhar, né? Ele tem que ter essa cautela. Eu lembro que eu montei um treinamento para uma aluna minha e aí eu criei toda a estratégia, né? Vi peso, vi tudo, fiz a medida, fiz os cálculos. Eu falei, cara, eu não posso exigir muito dessa aluna, eu tenho que ir devagar. Porque se eu exigir muito dela, agora no começo, ela veio da inércia, não estava fazendo nada. E eu faço tudo com ela. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que ele falou assim, cara, eu entrei na academia, o professor fez eu fazer tudo. Fiz abdominal, corri, fiz isso. No outro dia eu não conseguia andar. Não quis mais voltar para a academia. Gente, não é assim que trabalha. Você tem que construir o movimento, né? Isso é uma falha metodológica muito grande. É uma falha que eu acho horrível acontecer. Porque na metodologia do treinamento, a gente entende que é o seguinte, é do leve para o mais pesado, é do simples para o mais complicado. Então, se é o primeiro dia... É igual a pergunta do outro dia, o Gabriel me perguntando, Rafael, eu quero começar a atividade física hoje, eu vou fazer logo 1 hora? Eu falei assim, cara, se você fizer 5 minutos e pós 5 minutos está começando a se sentir cansado, não sei o quê, você pode parar. Você fez 5 minutos, você tem que sentir aquela atividade para poder, de fato, ter aderência nela. Porque qual que é o melhor exercício que eu devo fazer ou na minha casa ou qualquer coisa que eu vou buscar? Aquela que te dá prazer é aquela que você consegue aderência. É simples, é simples. Eu acho assim, uma pena nos nossos colegas, muitas das vezes o cara vai lá e tem que ver Jesus toda vez e senta o cacete. Só Jesus, cara? Pô, tem que ver Jesus todo o tempo. Não, tem que ver Jesus. Não, cara. Você tem que entender que o exercício não pode ser punitivo. Porque o seu corpo não quer movimentar, ele não quer gastar energia. Então, ao fazer isso, você está estressando. Ao estressar, a gente causa essas adaptações positivas. A gente tem que saber lidar com isso. Então, é você entender. Mas, para isso, eu volto a falar, e eu falo o tempo todo. Tem que estudar. E tem que entender. Tem que entender desde a célula até o sistema inteiro. E metodologias para poder prescrever. Exatamente. E o pessoal ainda acha que ser professor de educação física é só pegar e rolar a bola. Gente, já foi tempo, isso é de escola, né? Eu estava aqui esses dias prescrevendo treino e montando, só para a gente ter uma ideia. Eu vou mostrar aqui a telinha no meu computador que está aberto. Ó. É frequência máxima, é de repouso, é uma série de contas que você tem que fazer para você montar o treinamento do seu aluno. Não é só você chegar lá e vou prescrever. Calma aí, eu tenho que primeiro entender o que o meu aluno está passando, o que ele sente, qual é a rotina dele, se ele come, se ele dorme. E uma coisa dessa também, né, Rafa, que a gente vê agora nesse momento de quarentena, muita gente está ansioso, não consegue dormir, está tendo insônia, né? Eu troquei uma ideia esses dias com você e falei assim, cara, qual é o melhor horário para que a gente possa fazer atividade física e que chegue no final do dia, eu possa deitar na minha cama e dormir. Uhum. E dormir bem. Eu vou deixar você responder, não vou responder. Então,
Vai depender muito. Vai depender do tipo de atividade física que vai ser feita, vai depender da hora. Se a gente falar assim, vamos pensar no pessoal que gosta de treinar com uma intensidade mais alta. Se você está com insônia, não vá treinar 11 horas da noite, porque ao fazer isso você está acelerando todo o seu metabolismo e você leva horas para o seu metabolismo voltar ao normal. Dependendo do tipo de atividade física, ou do tipo de exercício, vamos falar exercício, porque atividade física é outra coisa, o exercício é onde você faz algo controlado, você pode modificar a fisiologia do corpo mais de 48 horas. Então é aquela coisa assim, se eu tenho insônia, por que não? O seu corpo, querendo ou não, uma hora ele vai largar, ele vai precisar dormir. Então, por que não acordar e fazer o exercício logo? E daí, durante o dia, você ter uns períodos ali que provavelmente você vai ter uma depressão durante o dia, vai sentir sono, mas não entregar, apesar de você estar em casa, mas fique acordado, vai fazer alguma coisa. E com o passar das horas do dia, quanto mais tarde, menos atividades eu vou fazer, menos estímulos eu vou dar para o meu sistema nervoso central, seja ele de imagem, de tela, por exemplo, ou de exercício. Mas fazer ali no início da noite não teria problema nenhum fazer um treino no início da noite, aonde seja um treino normal, que não seja aquele treino mais extenuante do mundo, aquele WOD mais pesado possível, não iria atrapalhar em nada, até porque pós-exercício você tem liberações não só de hormônios que causam estresse, que é deletério, mas depois vem a recuperação e faz uma supercompensação e traz as adaptações positivas, mas você tem uma liberação de muitos hormônios aí que causam o relaxamento pós-exercício. Então, tem algumas dicas. Agora, se ele quer melhorar o sono, talvez um exercício contínuo de intensidade moderada seja o mais legal, se for à noite, alguma coisa assim. Ah, legal, gente. Pô, falou bem, Rafa. Explicou, acho que legal. Para o pessoal entender, quem está com insônia, fazer atividade na parte da manhã, que ainda tem o resto do dia ainda para queimar, desgastar e voltar ao normal, ele vai estar mais cansado para dormir. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que não sei se é pergunta. Vamos ver. Corri 10 anos, mas hoje estou com muitos problemas até para caminhar. É uma outra coisa que vou até falar aqui, gente. A gente tem que prestar atenção que vocês têm que entender qual é a pisada de vocês. Se é pronado, se é supinado ou se é neutro. O tênis também faz toda a diferença. Uma das coisas que eu até falei na live com o Daniel é a importância do treinamento descalço, né, Rafa? Que os pés têm vários micros, né? Milhões de micros receptores. E que em lugar nenhum, em academia nenhuma, eu vejo ninguém falando assim, vamos treinar o pé, vamos malhar o pé? Porque o pé é muito importante, cara. Eu que salto trampolim, eu utilizo o pé para saltar o trampolim. Eu preciso do pé para estabilidade, eu preciso do pé para impulsionar pelo trampolim, eu preciso do pé para o contato. E o pé é a parte do nosso corpo que a gente passa mais tempo sobre ele com peso e a gente não malha, não faz nada. Às vezes você tem o tornozelo não tem mobilidade direito, né? Tá duro, tá com problema de ligamento, por quê? Não trabalhou o pé, não corrigiu esse movimento. E aí a nossa amiga que está falando aqui, corria mais de 10 anos e agora estou sentindo dor até para caminhar, mas depois de passar alguns minutos, os especialistas viram que primeiro preciso fazer a fisioterapia porque não... Como é que é? Não posso mais nem nadar. Andar. Não posso nem mais andar. E aí, Rafa, o que você me diz sobre o treinamento descalço, por exemplo, nessa quarentena? Eu aconselhei na live, não sei se você viu, as pessoas treinarem descalço para trabalhar mais os pés, né? Corrida de dedo, puxar a toalhinha, dedão para cima, dedos para baixo, para você ganhar mais estabilidade e recrutar ali todos os receptores do pé e você ganhar mais firmeza. O que você, com a sua experiência de treinamento também, o que você nos diz em relação a isso? Bom, a primeira coisa que precisa ter é um diagnóstico do problema. Sim. É conhecer o que está acontecendo agora e conhecer o que causou esse problema. Então, um diagnóstico completo. E isso, o completo não é feito por nós. A gente pega as informações clínicas do paciente, do cliente ali, para poder fazer a prescrição em cima disso. Só que eu sei também que esse seria digamos assim, o cenário perfeito, onde vai ao médico, vai ao fisioterapeuta e chega para a gente fazer o nosso trabalho. Mas não é sempre que acontece isso. Então, a questão é saber cada vez mais, estudar bastante a parte de traumatologia,
e a parte mesmo de exercício durante esses períodos de... Olha quem chegou aqui, ó, Rafael. Rafael. Coach Ping. Grande, Rafa. Vai ter que fazer uma live depois com o Rafa também. Tem, eu tô devendo ele também, cara. Vai me dar um cocão. Aí, eu até perdi onde que eu estava. Estava falando da questão do exercício. Ah, tá. A questão é o seguinte. Como eu trabalho com neuro há muitos anos, eu percebi o seguinte. A gente tem que trazer o nosso corpo para o mais natural possível. Menor quantidade de adaptações. O tênis, ele já é uma adaptação. Ele já é uma interface entre corpo, solo, você tem o tênis. E o tênis ele já modifica todo o processo de adaptação, de informações que você joga para o seu sistema nervoso e que você modula ali o exercício. Então tem muita coisa que a gente realmente deveria fazer descalço. Tá? Se eu não estou colocando impacto, se eu estou apenas empurrando, por exemplo, fosse muito melhor empurrar de pé nu, ou então com um calçado que ele não deforme. Então, e que seja mais próximo ao chão, né, Rafa? Que seja mais próximo ao chão. Então, se a gente pegar os tênis, por exemplo, de CrossFit, eu tenho tênis aqui, a sola é fina sim, e é um tênis mais preso ao pé, então ele não deforma, ele não vai dobrar, ele não vai te dar uma instabilidade para poder gerar energia. Então, talvez as primeiras coisas é observar o que são movimentos naturais do corpo mesmo e tentar trabalhar em cima dessas limitações. Então, aonde começou a doer, com o passar do tempo, você vai ganhando amplitude. Mas aí tem que observar, tem que saber qual é o motivo, o que aconteceu, o que a gente precisa fazer, como que vai ser feita a evolução, que tipo de exercício eu não posso fazer, porque o mais importante para mim hoje é saber o que não deve ser feito. Porque o que eu posso fazer é tudo o que eu consigo fazer. Tudo e qualquer coisa que eu conseguir fazer, eu devo fazer. Agachando, empurrando e tracionando, e puxando. Então, isso, se a gente for olhar para dentro da sala de musculação, todas aquelas 200 mil aparelhos, eles estão variando exatamente isso. Agachamento, puxada e empurrar. Tudo que eles colocaram ali dentro, eles estão variando esse exercício. Por isso que hoje, CTs de treinamento, onde é só peso livre e peso corporal, e barras para poder se pendurar, o pessoal está adorando isso. E uma outra coisa, né, Rafa, que a gente, assim, até a Lu Alves aqui está respondendo aqui, que tem que voltar voltar às origens, né? É isso aí, cara, porque é aquilo que a gente estava até conversando. As academias agora, depois dessa pandemia, cara, vai ter que se revolucionar. Porque reinventar completamente. Tem que se reinventar, porque o que está ganhando no mercado agora é o treinamento funcional. Tem muita gente que não vai querer mais voltar para academia puxar peso, você vai treinar em casa. Ou seja, a gente vai ter que voltar a fazer aquele vídeo de treinamento, a origem, como é que o cara conseguiu se preparar lá. Você lembra na minha aula, eu falava, gente, menos é mais. Vamos fazer o feijão com arroz, que ele funciona muito mais do que o Cirque du Soleil, onde as pessoas ficam inventando variações de exercícios que não fazem parte. Já que você falou a questão do treinamento funcional, eu bato muito nessa tecla. O que é vendido como treinamento funcional, de funcional não tem absolutamente nada. Para poder um exercício ser funcional, ele precisa fazer parte ou da sua vida do dia a dia, tá? Laboral, o que você faz no seu trabalho, ou o gesto motor esportivo. Aí ele é funcional. Se ele não tiver aí, tudo o que é feito, toda aquela baboseira que o pessoal fica inventando nas academias e clubes, sei lá o quê, variações mal pensadas do que deve ser feito como exercício. Pô, perfeito, Rafa, perfeito. Eu acredito que a gente está tirando muitas dúvidas aqui, Rafa, que tem gente falando assim, ó, então, será que eu posso andar mais tempo descalço? É isso? Que não vai ter problema? Sim, com certeza. Não tem problema. Qual é o melhor tênis para usar? Aí você vai ter que ver a sua pisada, né, Rafa? Se é pronado, aí a gente precisa pedir ajuda, principalmente fisioterapeuta, para poder ver ali a questão. Tem algumas coisas que a gente já entende, já olha, já sabe que é supinada, pronada, e cada marca de tênis e modelo de tênis, se a gente for ler e estudar eles ali, eles são para um tipo de pisada diferente. Então, a escolha de um tênis, ele vai de acordo com a necessidade da pessoa.
Só que os tênis mais simples possíveis, volta a falar, tênis onde ele tem a menor possibilidade de te dar instabilidade, tênis de corrida, por exemplo, para musculação não é legal. Agora, um tênis de crossfit ou de levantamento de peso para musculação é ótimo. Um all-star na musculação é ótimo. É isso aí, perfeito, gente. Aí já tirou algumas dúvidas. A mulher, depois algumas perguntas para mim, por favor. Rafa, agora vamos ler, vou tentar responder as perguntas que vocês estão fazendo aí pra gente. Rafa, por exemplo, cadeirante. Pô, tô na cadeira de roda, não tenho perna, perdi as pernas devido a um acidente. Tem muito atleta que trabalha assim, sem problema nenhum. E malha como se fosse normal. Conta pra gente aquele lance do cadeirante que você fez treinamento com ele, que eu achei assim, genial. Às vezes eu faço e falo para as pessoas que a gente tem que... Quando a gente começa a entender, né, como é que funciona o corpo, você vai desvendando todos os mistérios que acontecem. Live, quarentena. Eu estou tentando raciocinar aqui, mas as duas estão brincando. E eu lembro que quando você falou assim, claro, na vida do atleta nunca o treino pode ser puxado. Pancada no dia, pancada no outro dia, pancada no outro dia. Então tem que ser sempre uma curva para o corpo recuperar. Eu só acho que vai cair a live, que vai dar 1 hora que a gente está aqui. Rafa, vamos fazer o seguinte então. Eu vou salvar essa live aqui e já entro de novo para a gente terminar, para tu contar essa história nossa aqui. Em 47 minutos vai cair aqui agora a live. Eu quero ver se eu gravo, porque ontem eu não consegui gravar da Dani, eu tô aqui já bolado saber disso. Beleza. Deixa eu terminar e já te chamo de novo. Calma aí, gente. Entra tudo de novo aí. Tá. Se quiser ir lá no seu também, porque aí fica gravado nos dois. Quer que eu vá no meu? Como é que é? É, porque aí você grava esse, deixa 24 horas para ele, inicia no seu e deixa 24 horas no seu. Então você acha melhor eu começar agora no meu? É. Então, beleza. Gente, lá no meu Instagram, Ramires Fala. Vamos lá que eu vou chamar o Rafa lá. Terminar agora. Passou batom, filha? Caramba, você tá gritando pra caramba. Já começou. Passar batom. De novo, filha, passar batom. Você tá brincando com ela. O quê? Você anda assim, ela tá achando que você tá brincando com ela. Eu acho que o pessoal ainda tá lá no outro. Vamos. Você tem que falar, filho. Tá vendo ela na live. Rafael, chama aí. Vamos ver. Ih, Rafa, terminei. Chama de novo. Eu apertei errado aqui. Apertei errado, Rafa. Manda aí de novo. Agora foi. Fala, galera. Pra quem não sabe, a gente tá começando a live aqui no meu Instagram, pessoal. Continuação da live do CT Ramires Fala, falando da importância do treinamento em grupos especiais. E aí, Rafa, o que a gente estava falando? Era a respeito... Aqui, eu acho que veio um comentário para você aqui, ó. Martinho Bruno, você é feio, hein? Vocês são feios, hein? Bonito é mais. É outro aí. Bonito é ele, bonito é bonito. Líder. Ele é tão bonito quanto grande. É, exato. Daqui a pouco vai entrar o Thiago, o Feijão, vai todo mundo querendo me sacanear aqui. Eu tinha que fazer uma live, cara, só pra gente contar as nossas histórias de seleção, cara. Pô, se for contar aquela viagem, se for contar o que aconteceu na França, já tem, pô, história pra caramba. Qual, da plantinha? Não, lá na França, que eu encontrei com vocês, lá em Messi. Na França, na Suíça, cara. Pô, tem história pra caramba, cara. Na Dinamarca, que é um frio do caramba, a gente pelado na rua lá de só de sunga, correndo, cara. O Rafael tava nessa, não tava, Rafa? Acho que tava. Bom, vamos voltar à nossa live aqui. Rafa, então, acho que o pessoal tá entrando aqui, acho que vai ter mais... Aí, o Bruno tá falando, vai ter mais visualização. Vamos lá. Rafa, explica pra gente como foi aquele treinamento que você fez com o seu aluno? Acho que foi na Suíça, não foi? Qual deles? Da dor ou só de ganho de força? Não, aquele o cadeirante. Então, os dois... A dor. O que sentia muita dor, né? O que sentia muita dor.
Então, o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Eu comecei a trabalhar com lesão medular em 2009, né? Um ano que eu morava na Suíça. E esse trabalho foi em paralelo ao meu mestrado, né? O mestrado foi mais a parte de fisiopatologia e tratamento de doença através do exercício, só que, paralelo a isso, eu comecei a estudar e trabalhar com lesão do sistema nervoso central e fiz 3 formações diferentes, tá? Eu tive 2 vezes nos Estados Unidos fazendo formação. E a última delas, em 2012, eu fiquei um mês numa cidadezinha chamada Carlsbad. Ela fica perto de San Diego, fica entre San Diego e Los Angeles. E tem um centro lá, tinha um centro lá muito grande, que era o Project Woke. Aí, lá, durante um mês eu fiquei tendo aulas e a gente tinha que fazer prova e tinha que colocar a mão na massa. O americano, ele trabalha muito com metodologia de hands-on mesmo. Você vai lá e testa, e testa, e testa. Então, a gente tinha que fazer prescrição dos clientes reais deles, do centro de reabilitação, ler todo o prontuário médico dele, as coisas todas, fazer prescrição, defender o ponto de vista, conversar com o cliente, ir lá e aplicar o exercício para aquele cliente real. Aí o que que acontece? Tinha um lá que chamou Joey. Joey era um cara com cabelão, ele gostava de rock e tal, paraplégico. Mas ele não era completo, não. Ele era incompleto, ele tinha alguns movimentos de membro inferior, mas não conseguia ficar de pé. Só que o Joey ele tinha um problema de espasticidade muito grande, principalmente na região lombar dele, ficava muito preso. E a musculatura, quando ela fica contraída, é igual torcicólogo. A gente não consegue nem mexer direito, porque dói muito, né? Então ele sentia muitas dores, dificuldade de dormir por causa dessas dores. Aí, eu já estava observando há um tempo, trabalhando com isso, eu já tinha 1 ano e meio que eu trabalhava com lesão, e eu percebi o seguinte, poxa, o cliente, chegava na casa do meu cliente lá na Suíça para poder dar treino, às vezes ele estava com dor, ele tinha um problema no quadril, e ele estava com dor e pós-treino aquela dor sumia. E eu comecei a perceber isso e comecei a testar, a fadigar um pouco mais e ver qual que é a resposta, trabalhar o antagonista da dor, ou seja, o contrário daquele que ele está tendo dor, e trabalhar a movimentação. E eu comecei a pensar assim, poxa, será que se eu fadigar, ele está me falando que quando ele chega em casa, ele vai deitar, a musculatura está toda travada. Só que a gente pode fadigar aquela musculatura. Se eu fadigar aquela musculatura, será que ela vai relaxar? Ou será que ela não vai relaxar e ele vai sentir mais dores? Aí eu chamei a Mia, que era a Mica, né? A Mica era a chefe dos treinadores lá. Eu falei, Mica, eu tenho uma teoria. O Joe ele não consegue dormir direito porque ele sente muita dor. Eu acho que se eu fadigar ele de verdade, mas fadigar ele muito no treino, pode ser que a gente tenha um resultado positivo. Mas eu não sei se isso... Rafael caiu. Gente, tivemos aí uma queda do Rafael. Ver, vamos lá. Vou esperar o Rafa voltar aí, porque eu acho que ele caiu. Aguardando o Rafa entrar. Já vamos fazer sua pergunta. Oi. Já. Caiu aí, Rafa? Caí. Aí, o que você ouviu por último? Que você queria saber se ia ter o efeito no Joe ou não. Aí eu não sabia se a minha teoria estava certa, beleza, eu vou fadigar ele, a musculatura, querendo ou não, a musculatura está cansada, ela vai ter que soltar, e isso vai causar a diminuição da dor pelo processo de dor, né, que a gente sente na musculatura envolvendo a função do sistema nervoso. Aí ela falou assim, olha, conversa com o Joey. Aí eu chamei o Joey e falei assim, Joey, eu tenho uma teoria. A minha teoria é o seguinte, se eu te der um treino e te fadigar muito, de verdade, pode ser que a sua musculatura ela relaxe, porque ela não vai conseguir contrair da mesma forma que ela contrai todos os dias, porque ela vai estar cansada. Isso pode diminuir as suas dores. Só que eu não sei, eu nunca li nada sobre isso. Eu não sei se isso vai aumentar as suas dores. Aí ele olhou assim, fez assim, cara, eu sinto dor todo dia. Vamos lá, vamos fazer. Aí eu, comecei a tremer, né? Falei, caramba,
Beleza, vamos fazer. Aí eu comecei a dar treino. E a gente usa muito o nosso corpo com o paraplégico, o tetraplégico, para poder dar treino para eles, porque a gente traciona, a gente empurra, a gente joga bola, faz o que você quiser. Eu fiz tudo. E eu transpirava, eu molhei minha camisa, molhei debaixo do braço. E a Mica passava assim, ela falava assim, isso aí, mete o pé nele, cansa ele. E eu via que todo mundo olhava para mim e de vez em quando escutava. Eu falei, pô, maluco, esse brasileiro é louco da cabeça, olha o que ele tá fazendo. E eu, como é que tá, Joey? Ele, vambora. Final do treino. O treino acabou com o Joey deitado, todo suado, eu todo suado. Eu precisei trocar de roupa para poder continuar naquele dia. E o Joey morto, mas se sentindo bem. Aí ele foi para casa. E eu, com o passar do tempo ali, eu fui acalmando e eu via todo mundo me olhando estranho, mas brasileiro é maluco, tá matando o nosso cliente, olha, a gente vai deixar. Aí a minha falava, deixa. Ela era a única que acreditou em mim. Ela falou, deixa, vamos ver o que vai acontecer. Aí beleza, né? Acabou o dia, o Joey foi para casa, aí chegou no outro dia de manhã, a gente começava na clínica por volta de 8h30 da manhã, e eu sentado lá na área de espera, vi o Joey saindo do carro. Aí, saindo do carro, tal, e veio ele na cadeirinha. E só assim, né? Me procurando. Aí eu fiz assim, ó. Eu me escondi. Me escondi. Eu falei, puta merda, ele tá vindo atrás de mim, eu vou tomar esporro. Aí ele chegou, no que ele chegou, já chegou me cumprimentando, tal. Cara, melhor noite da minha vida pós-acidente. Eu nunca dormi tão bem. Eu apaguei. E ele começou a fazer movimentos na cadeira. Ele falou assim, ó, tá tudo liberado ainda. Eu não sei o que você fez, mas eu tô sem dor, eu tô com mobilidade e eu dormi. Foi a melhor noite da minha vida. O que eu percebi com isso e depois eu fui testando mais vezes? O processo de dor com exercício, ele tem fatores neurais, mas tem fatores fisiológicos locais. Então, se você causa estresse local na musculatura, você já muda algumas respostas, porque a musculatura ela não vai ficar contraída o tempo todo se ela está fadigada. Ela não consegue fadigar com a mesma energia que ela faz. Então, se ela tem menos intensidade, menos energia para poder contrair, ela envia menos aferência. A aferência é aquela informação que vai chegar lá no sistema nervoso e ser entendida como algo e compreendida como dor. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Depois, eu fui trabalhar com pessoas que tinham lesão periférica, lesão muscular, lesão de articulação. E dá muito certo. Mas é certo assim, é dele chegar andando mal e sair andando normal. Então aquele dia foi um dos dias assim, profissionalmente, que mais me marcaram. Eu tive vários dias bacanas na minha vida, igual um cadeirante que eu trabalhava lá na Suíça, ele depois de 5 anos da lesão dele, ele voltou a dirigir. O dia que ele tirou a carteira, ele mandou uma mensagem toda emocionante, eu chorei na hora e falou assim, agora eu tô livre de novo, não preciso mais ninguém para dirigir meu carro. Que legal, por causa do treinamento e fazendo aquela coisa toda. Aqui no Brasil, eu tinha uma senhora, teve um dia que ela chegou com a amiga dela, aqui em Minas a gente fala comadre, né? Aí ela falou assim, ó, Rafael, hoje você não vai me dar treino. Hoje você vai cuidar da minha comadre. Ela tá com muita dor. Ela tá com dor assim. Aí, o que acontece? Ela falando, eu vou para esteira e hoje você vai cuidar da minha comadre. Ou seja, ela pagou minha hora para cuidar da amiga dela. E ela me deixou com a amiga dela, eu conversei meia hora com a amiga dela e comecei a colocar ele em movimento, testar e fui indo. Resumindo, final do treino, ela sentada conversando comigo, aí minha cliente tinha vindo da esteira, as duas sentadas lá, uma pegou na mão da outra, começou a chorar, agradeceu, não estava mais sentindo nada. E era muito legal trabalhar com isso. Sinto até falta, porque hoje o meu trabalho não me permite mais ter essa vivência prática que eu tinha com meus clientes. Então, eu acabei me tornando um gestor de ensino e professor de graduação e pós-graduação. Mas quero voltar, assim que possível, vou voltar para a prática mesmo, porque prescrever e controlar movimento é uma das coisas que eu acho mais bacanas, mais bonitas que nós podemos fazer. Cara, muito legal, Rafa. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Exercício na água é melhor para quem tem mobilidade reduzida pela esclerose múltipla?
Vamos Não responder necessariamente. Não necessariamente. Porque o que a gente tem que entender? Esclerose múltipla. Vamos pensar de forma muito, muito simplificada o que é. Você vai perdendo ali a membrana, um agente de membrana que tem no seu neurônio que atrapalha as informações. É como se o neurônio ele parasse de se comunicar entre eles de forma correta. Então, para a região de movimento, você vai perdendo o controle de movimentos. O que vai acontecer? Quando a gente coloca o indivíduo dentro da água, aí a gente tem que pensar muito aberto mesmo. A gente tem uma coisa na física, a gente tem que primeiro ir na física. Existe uma coisa chamada princípio de Arquimedes, que um sólido mergulhado num líquido, ele se torna mais leve de acordo com a quantidade de água que ele desloca. Tá? Então, o que isso quer dizer? Pegar um indivíduo que tem uma lesão do sistema nervoso e colocar dentro d'água, ele já está sofrendo menos pressão nas articulações, na sola do pé, entre outras coisas, do que se ele fizesse fora da água. Isso já me fala uma coisa direta. Então, eu tenho menos aferência, eu tenho menos informações chegando no sistema nervoso, causando estresse e adaptando para poder causar as adaptações. Isso é interessante numa lesão do sistema nervoso? Na verdade, não é tão interessante, não. Tá? Por um lado, pode ser para você trabalhar mobilidade, porque um corpo dentro da água ele ganha mais mobilidade, mas a mobilidade exagerada ela pode ser ruim. Então, se o indivíduo ele tem alguns problemas, a gente tem que entender que a água pode ser prejudicial, mas aí vem uma pergunta principal de tudo. É até a mesma pergunta quando o pessoal começa, eu levo a questão e falo assim, olha, o exercício, igual aquela coisa, a gente falou na pós, né? O indivíduo está com dor no tornozelo, no joelho, como que você vai dar treino? Eu vou colocar ele em cima do bozu, eu vou colocar ele em cima da cama elástica, vou fazer um monte de coisa. Travou de novo. Travou? Ih, Rafa, tua net travou de novo. Sua internet tá toda embaçada aí. Eu tô te escutando. Travou de novo. Tô te ouvindo. Agora foi. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tá e não tá? Aí o que acontece? Eu já faço logo uma pergunta. Eu faço assim, um indivíduo, ele anda com o bozu debaixo do pé? Ele anda com a cama elástica debaixo do pé? Não. Então, aonde eu tenho que treinar ele? Na superfície aonde ele tem contato na vida do dia a dia dele. Não quer dizer que eu não possa ir para a água? Não, não quer dizer que eu não possa ir para a água. Você pode ir em determinados momentos. Ele deve ir para depois sair do meio aquático e vir para o meio seco, digamos assim. Tá? Só que a gente tem que entender essas coisas. É aquilo também. Minha avó leva minha avó no médico, o médico dela só fala para ela fazer hidroginástica. Vou voltar a falar. A culpa é nossa. Não é do médico. Não, ele não entende de atividade física. Ele entende né? Da profissão medicina. O problema somos nós. Porque minha avó não vive dentro da água. Então eu tenho que dar treinamento de força para ela fora da água para ela poder se adaptar ao meio que ela vive. Mas voltando ali para completar a questão da esclerose, toda e qualquer lesão do sistema nervoso a gente tem que causar. Quanto mais aferência nós causarmos, quanto mais informação você fizer chegar no cérebro dela, como por exemplo, treinar descalço, você tem mecanorreceptores na sola do pé que estão captando pressões e enviando isso para o sistema nervoso. Então, quanto mais estresse nós tivermos na sola do pé, nas articulações, e estresse que eu falo é de pressão e movimento, são os dois. Mais informação eu vou levar para o sistema nervoso dela, mais eu vou estimular e possivelmente eu vou me adaptar melhor. Então, toda e qualquer lesão do sistema nervoso é você dificultar ao máximo dentro da funcionalidade daquela pessoa durante a prescrição e fazendo uma progressão muito cuidadosa ali da intensidade ou da carga, volume e intensidade do exercício em cima das limitações dele. Muito bom, Rafa. Explicou muito bem. E é bacana você ter falado nisso também, Rafa, porque assim, quando eu criei os exercícios para os meus alunos do CT que saltam trampolim, eu pensei num canal que fosse lá no YouTube e eu criei movimentos que a gente precisa para executar o movimento. O que é? É estabilidade na sola do pé, mobilidade no tornozelo. Estabilidade no joelho, mobilidade no quadril. Estabilidade na cintura escapular e mobilidade na torácica.
estabilidade na glenomeral, na mobilidade na glenomeral, estabilidade nas escápulas. Então, eu fiz todo o trabalho de flexibilidade, que é o primordial que a gente precisa ter, mobilidade e estabilidade do corpo inteiro, depois vem as pranchas, e aí alguns exercícios para ativação. Aí agora que nós vamos pensar em querer criar um treinamento voltado para cada uma faixa etária dessas crianças. A base, para que a gente possa entender da atividade física, é você saber usar a máquina que é o nosso corpo, que é uma máquina que funciona perfeitamente. E se ele é móvel, flexível e ágil ao mesmo tempo, dinâmico ao mesmo tempo, cara, você não vai ter problema nenhum. Você não vai ter problema de hérnia, não vai ter problema quem passa muito tempo sentado. Acho que travou de novo. Quem passa muito tempo sentado. Eu fiz lá alguns exercícios para mobilidade de quadril, para soltar o quadril, para soltar também as vértebras, né? Para muito tempo sentado, eles gostam de me esticar e tudo mais. Pensando nisso, Rafa, qual é, assim, o que você acha que é tão importante, que não deveria faltar, seja para uma criança que está começando a sua vida agora, ou seja para um adulto? A atividade física, no seu ponto de vista, no nosso ponto de vista, ela é importante para tudo. Mas para quem está nos assistindo agora, que às vezes é leigo, não entende tanto do assunto, como a gente acabou agora de esclarecer várias dúvidas de algumas pessoas que estavam perguntando, o que você acha que é mais importante para as pessoas não deixarem de fazer hoje na quarentena? Então, se a gente falar da saúde como um todo, a gente tem 5 coisas que todo mundo deveria fazer, aprender enquanto criança, que é saltar, correr, rolar, cair e subir nas coisas. Ou seja, ser criança. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, Manhuaçu. A gente brincava de pique-esconde e a gente brincava de uma ponte até a outra ponte. Imagina o tanto de criança, a gente entrava dentro da casa dos vizinhos para poder esconder. Roubava fruta na casa dos vizinhos. Enfim. Então, isso tudo fez parte da minha geração. Da minha geração que brincava na rua e fazia todas as pessoas coisas. Jogam bolinha de gude no telefone, sinuca no telefone. Aí o que está acontecendo? Eu vou falar assim, eu não tenho dados do Brasil, vou dar dados disso de 2009. 2009, já piorou a situação. 2009, durante o mestrado, a gente tinha uma das disciplinas lá que a gente teve que estudar a população suíça e ver alguns problemas de saúde que estavam acontecendo. Em 2009, tá? 50% das crianças na Suíça, elas não sabiam correr, cair, girar, rolar e mudar de direção. De posição. O que isso estava trazendo? Esporte nacional lá e esporte de inverno. Então, todo o inverno que estava acontecendo, que estava chegando cada vez mais jovens na idade de 12 a 17 anos com lesões gravíssimas ao hospital. Com lesões de quadril, luxação e fratura, e paraplégico, tetraplégicos, entre outras coisas. Porque eles não tinham... eles não foram educados, não aprenderam esses movimentos, são movimentos básicos na nossa vida. Então, toda criança deve aprender a engatinhar, deve a se arrastar, a cair, a levantar, entre outras coisas. E daí, a gente veio da ginástica, e nós somos professores de educação física, a grande realidade para mim, eu não vejo nenhum esporte mais completo que a ginástica para poder trabalhar essas valências numa criança. Não tem. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, é uma coisa de sobrevivência. A criança tem que saber nadar. Ela não precisa saber os 4 nados, não. Mas se ela cair dentro da água, ela tem que saber sair de dentro da água. Então, nadar é fundamental. Fundamental. Eu ensinei esse dia minha filha. Joguei ela lá dentro e deixei ela sair sozinha. Bebeu água, mas... Aprender a cair é fundamental também. A ginástica traz isso. Eu não gosto de ginástica. O judô traz isso. Lutas trazem isso. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e deve fazer. Um dos problemas nosso, igual a nossa esportivização, ela começa muito cedo. O jogador de futebol no Brasil só joga bola. O único esporte que ele fez na vida dele foi jogar bola. Se a gente for em outras culturas, outros países, ele só se torna jogador de verdade de futebol depois da adolescência, porque antes disso ele fez todos os esportes que ele podia ter
tido contato e geralmente ele se torna um atleta fisicamente, fisiologicamente mais completo, neurofisiologicamente mais completo que o brasileiro, só que o brasileiro ainda tem a questão da criatividade de movimento. Mas aí é outros parâmetros. Mas volto na questão lá, o que deve ser feito? Vamos falar assim, o que não deve deixar de ser feito. Agachar, empurrar e tracionar. Os padrões básicos do movimento que a gente faz no dia a dia, né, Rafael? Que a gente padrão básico de movimento. Ih, travou de novo. Aqui, me ligaram aqui. É padrão básico de movimento mesmo. Show, Rafa. Rafa, agora para finalizar nossa conversa aqui, nosso bate-papo, que pô, o pessoal tá falando que tá sendo uma sala de aula, tá aprendendo muito. E a gente aprende assim, trocando, conversando, trocando experiências, ouvindo, né, as pessoas mais experientes falando, e a gente acaba absorvendo tudo isso e levando como experiência para nossa vida. Mas agora, Rafa, a última agora pergunta aqui, para a gente já ir finalizando, pensando em... Tá. Acho que, assim, uma atividade para a pessoa, por exemplo, assim, eu tenho vários amigos que são obesos, né? Que são gordinhos. E, eu não posso... Alguns deles até reclamam, falam assim, eu não quero mais, porque quando começa, faz assim, ó, já dói. Ai, não, já tá doendo, não quero mais fazer. Gente, atividade para obeso, Rafa, o que você indica? Ainda mais agora a quarentena, né? A gente tentou magro na quarentena e vai sair obeso agora da quarentena. Só fica em casa comendo, ansiedade. E pensando nessas pessoas, qual é a dica, a estratégia, claro, além da atividade física, o que você pode indicar para essas pessoas que são obesas, que vão começar agora, ou que não tem, assim, muita gente não tem a vontade de malhar, cara, essa é a realidade. O que mais tem é a gente botando vídeo, mas o cara que é obeso, a pessoa que é obesa, ela não tem a motivação, não, é chato, tô com dor aqui, e mais o excesso de peso. O que você pode aconselhar pra gente em relação a isso, Rafa? Comece o mais simples possível. Comece o mais simples possível, com a intensidade mais baixa, com dificuldade de movimento mais simples. Apenas começar. Se você vai fazer, até a Sueli, ela falou que dançar. Se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de correr, corra. Se você gosta de andar, ande. Se você gosta de fazer força, você faz força. Você tem que buscar uma atividade que seja a menos estressante para você. Você tem que tentar sentir um certo prazer durante aquela atividade. Então, tem diversas coisas, por exemplo, eu não gosto muito de correr. Eu não gosto... Correr, para mim, eu corro 20, 30 minutos. Para poder correr mais que isso, tem que ser em ambiente aberto. Aí eu vou para a universidade, dou umas voltas lá. Mas eu não sou da corrida, eu sou de treinamento de força e alta intensidade. Por causa da ginástica. A gente trabalha assim, então são picos de energia em espaço curto de tempo que traz para a gente mais prazer, por causa da especificidade nossa lá da ginástica. Então é buscar aquilo, alguma atividade que vai te trazer prazer. Como a gente está em casa, e não tem muito essa questão, não tem como às vezes sair, igual eu moro no centro da cidade de Juiz de Fora, bem no centro da cidade. Confesso que eu não tenho feito minhas atividades. Vou começar a me reorganizar para poder voltar a fazer as minhas atividades. Até tentei alugar bike de spinning para poder colocar aqui na minha sala e fazer alguma coisa. Enfim, tentei alugar peso, já está tudo distribuído nas academias, então tá sem aqui para poder fazer, mas eu vou buscar começar a fazer o treino com peso corporal. E de alguma forma, 2, 3 vezes por semana, eu vou buscar fazer um aeróbico. Nem que eu tenha que entrar no meu carro, ir lá para a BR, faço alguma coisa, corro lá e depois, enfim, onde não tem aglomeração nenhuma mesmo, para poder ter essa possibilidade de fazer. Mas o que a gente tem feito aqui em Casa e Família, Rafa, só para complementar o que você está falando, a gente faz toda a flexibilidade, alongamento, a preparação em casa. Eu pego o meu carro, vou para uma praça junto com minha esposa e minha filha, a gente vai correr. A gente corre nós 3 juntos, acabou. Depois a gente volta, sem aglomeração, sem nada. E de vez em quando tô sempre no CT gravando vídeo também lá, a gente faz alguma coisa. Só que é totalmente diferente. Você dar um treino e gravar um treino, quer dizer, eu gravar um treino para o meu aluno é um jeito. Agora, eu gravar um treino para postar, eu já não faço, porque eu tenho muita coisa para editar. E agora, nesse tempo de quarentena, cara, parece que sobrecarregou muito, né? A gente tá tendo que fazer muitas coisas.
E é o que você falou, não deixe de malhar, né? Uhum. É começar, é assim, eu falo isso muito, qual o melhor Travou de novo. que você se sente bem? É porque minha bateria chegou aqui em 20%. É aquela que te traz um conforto. Você tem que se sentir bem, porque se for algo que toda vez que você for fazer aquilo te traz um mal-estar, não vai ter aderência. Então, ela não vai te trazer coisas positivas, ela vai, na verdade, aumentar a ansiedade, aumentar a vontade de comer, porque você vai se frustrar com a atividade física. Então, a gente tem que entender que alimentação e atividade pode, hipótese alguma, ser algo que seja punitivo. Aquela coisa assim, hoje eu vou treinar mais porque ontem eu exagerei. Não, você vai treinar do mesmo jeito que você estava treinando antes. Hoje eu não vou comer nada porque ontem eu não treinei. Não, você vai comer exatamente a mesma coisa que você comia antes. Então não pode ter um caráter punitivo. E tem que buscar o tipo de atividade física que você se sinta bem. E dentro de casa, opinião hoje fica mais fácil. Começa a olhar na internet as pessoas que, como o Ramires, ele segue, os colegas dele, ele segue, coisas que realmente são pessoas capacitadas que estão ali, começa a observar como que eles estão dando treino. Hoje está tendo live de academias, de um monte de coisa no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar, está tendo. E você pode utilizar aquilo ali a seu favor e começar a fazer atividade física daquele jeito. Então, isso começou na década de 80, isso não é novo, começou lá nos Estados Unidos, na década de 80. Então, eles já faziam os treinos televisionados, que as pessoas em casa ficavam aqui. Era engraçado, né? Todo filme antigo, né? Tinha as mulheres lá com calça de malhar e com maiô por cima da calça. Então, antigão, cara, é verdade. Não, isso é década de 80, cara. Década de 80, o que o pessoal está fazendo hoje? Você acha que é novidade? Não. O que é novidade? É essa interação aqui, não está gravado. Exatamente. Não está gravado. É isso. Agora, a televisão, o treino na televisão, isso existe, ó. Há mais de 30 anos. E assim, Rafa, é aquilo que eu falo, cara, veio um colega meu aqui, ele é gordinho, né? Ele é acima do peso. Eu falei, cara, vamos começar agora. Tira o tênis. Não fiz muita coisa com ele, não, cara. Só contração. Fiz ele contrair o corpo inteiro e relaxar. Contrair e relaxar. Sentar, contrair e relaxar. Subir escada, descer escada, devagar, no seu ritmo. Sentar numa cadeira, levantar. Cara, eu fiz 3 séries de peguei 3 exercícios básicos de mobilidade, fiz com ele já estava morto. Ele, caraca, tô morto, mas eu tô sentindo melhor. Minha coluna já destravou, eu tô sentindo o ombro melhor, já não tô mais. Só um pouco de exercício que ele fez 5 a 10 minutos foi muito, mas que teve para ele um alívio muito grande, porque, pô, imagina, um cara com, sei lá, 130 quilos e que não faz nada, e o pouco que ele fez já melhorou. Eu falo para todo mundo, não fica pensando em exercício, não. Pensa em movimento. Simplifica a vida. Exatamente. É movimento. É o movimento que vai trazer todas as adaptações e tudo que é benéfico para você vai vir através do movimento. Sensacional, Rafa. Gente, vamos agora. Rafa, eu adorei a live. Foi muito, muito produtiva. Cara, sensacional. Eu acho que obrigado. Aprendeu muito. Inclusive, eu aprendi mais ainda contigo, porque você é um crânio, um mestre, um amigo que eu tenho uma consideração enorme. E muito obrigado mais uma vez por essa live, por compartilhar esse seu conhecimento com os meus alunos também, com os pais dos meus alunos, com os nossos seguidores aí. Eu vou tentar gravar essa live que o da Dani eu não consegui salvar, vou tentar agora gravar para botar lá no canal do YouTube e deixar registrado, porque é uma aula. E o pessoal que está aí, que participou, poxa, muito obrigado pela participação, pelas palavras que o pessoal colocou aí para a gente aqui. E qualquer dúvida, continua mandando no inbox. Pode, no meu perfil aqui tem muita coisa sobre lesão, dor e exercício. Tem muita coisa aqui, já tem muito vídeo, tem muito texto aqui, pode encontrar muita coisa. E eu fico à disposição, pode mandar mensagem para mim aqui no direct. Eu sempre tento responder o mais rápido possível. Eu acho que se a gente puder utilizar a tecnologia para poder nos unir e ajudar mais as pessoas, poxa, eu acho fantástico. Com certeza. Tem gente falando aqui que precisa disso. Com certeza, gente. Vai lá no canal do YouTube do CT Ramires Fala.
tem alguns vídeos lá explicando como é que faz alguns exercícios básicos. Primordial, é o que a gente precisa fazer, né? Gente, a gente vai tentar gravar live. Tem gente perguntando se vai gravar live. Vou tentar gravar, juntar esse vídeo com o outro, compactar os dois juntos, deixar salvo lá no nosso canal do YouTube para que vocês possam, aí, quem não conseguiu ver a live toda, rever. Aí, ó, vai ser uma o cara que você tem que conversar, falar sobre exercícios de ginástica para adultos e crianças, vocês dois, é o Rafa e você aí, ó. Rafa, agora que vamos marcar uma live para gente fazer. Quero trocar muita informação contigo. Eu estou agora só colhendo. E um projeto meu é começar a dar treino ao vivo, né? Através das lives. Não só para os meus alunos, mas a gente abrir para todo mundo que realmente queira fazer atividade física, queira movimentar. Movimento, como diz o Rafael, regula movimento. Movimento regula o movimento. É isso aí, gente. Muito obrigado. Gente, siga aí o Rafael Soares. O meu é prof, vou colocar aqui, underline, prof, underline, Rafael Soares. Bota aí, vamos fixar ele aí, Rafa, que a gente vai ficar gravado aí. Esse aí. Rafa é o porquinho, né? É. Ó, vamos marcar uma live aí, hein, Rafa? Vou chamar você depois aí no privado pra gente marcar uma live, depois pra gente trocar informações sobre ginástica. Beleza? Rafael, muito obrigado aí, mais uma vez, pela Tamo live. junto. Tamo junto sempre, gente. Brigadão pra todo mundo aí, um abraço pra todo mundo. Tchau, gente, tchau. Tchau. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu. Valeu, Rafa. Obrigado. Falou. Tchau, gente.